Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor, Deus de poder e glória, de maravilha. Bom dia e a paz do Senhor a todos vocês que vão nos acompanhar nessa live, que vão nos assistir. Que o Senhor possa tocar na sua vida, te abençoar você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo aqui no Japão, 10h30 da manhã, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, no país Japão, para meditarmos na palavra do Senhor, fazer esse culto maravilhoso, tremendo, a qual o Senhor Espírito Santo vai nos guiar e vai nos revelar a palavra dele a todos nós. A palavra de Deus, a palavra do Pai, a Bíblia Sagrada, aleluia. Quero que você pegue a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo, vamos acompanhar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Para iniciar, eu quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração para que nós possamos meditar na palavra sagrada do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Pai amado, Pai de poder e glória, Papai, aleluia. É com muito temor e tremor, Senhor, que eu subo dessa tribuna, desse púlpito, para falar da Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, aos Teus filhos que vão nos acompanhar de todas as nações. Que Teu nome seja glorificado e exaltado, toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor. Mas peço ao Senhor permissão, Senhor, de falar da Tua palavra. Peço ao Espírito Santo que venha me usar aqui no altar, para que eu possa transmitir a verdadeira palavra genuína do Senhor, aleluia, com a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. A noiva é do Senhor, a igreja é do Senhor, e toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, e te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Quero que você abra lá em nome de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada lá em Salmos 138, nós vamos meditar com a pastora Glória, do versículo 1 ao versículo 8, para nós dar início ao culto, aleluia, a abertura do culto com os salmos, para que nós possamos meditar juntos na palavra de Deus. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. Eu já cumprimento, aleluia, Brasil, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, os brasileiros, a toda a nossa família linda e abençoada, aleluia. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, boa tarde a todos vocês aí que estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí, os pastores, missionários e missionárias, obreiros, aleluia, e ao meu amigo também, Laziminho, um abraço a você, a seu pai aí da igreja, glória a Deus, continue com o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, e também cumprimento o Paquistão, cumprimento Filipinas, cumprimento todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo, o trabalho maravilhoso que estão fazendo com as crianças, o trabalho continue, que o Senhor estará abençoando, e nós estamos orando aqui do Japão para todos vocês aí, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então aqui em Salmo 138, em nome de Jesus. Aqui Salmo 138 diz assim: graças a Deus por sua fidelidade. Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva.
O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo. O nosso tema hoje, irmãos, é o foco em Jesus Cristo. Aleluia. O foco em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele diz aqui, já em Salmo 138, graças a Deus por sua fidelidade. O Senhor é fiel a todos nós. Nós que falhamos muitas vezes com fidelidade a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor já nos diz aqui, em nome de Jesus Cristo, no versículo 3, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos a respeito de foco, o foco é um só nos dias de hoje, na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, em toda a humanidade. O foco é um só, Jesus Cristo, aleluia, que é a rocha, Jesus Cristo que é a videira, Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo que é o nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo que nos salvou pela graça. A graça nós recebemos de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por você, por mim. Então o foco único, que você não pode perder esse foco, é Jesus Cristo. Aprenda isso, coloca isso no teu coração, viva isso de noite e de dia, aleluia. Eu creio, eu sei, tem as suas dificuldades como eu tenho também, tem os seus problemas como nós temos também. Então tudo que nós temos, aleluia, para viver nessa terra é um dia após outro, glória a Deus, mas um dia após outro com um foco só, que você não pode perder de maneira nenhuma, nem que você queira, nem que você se enfraqueça, nem que você perca aquilo que é mais precioso para você, aleluia, que é sua família, que é a sua casa, que é as suas conquistas, aleluia, como Jó que perdeu tudo, aleluia. Jó perdeu tudo, ele era riquíssimo, perdeu tudo, inclusive até a sua família, e adquiriu até uma doença, aleluia, passou pela doença, pela lepra, mas ele não perdeu o foco. A única coisa que nós não podemos fazer é perder o foco. Por mais tribulação que você passe, por mais perseguição que você passe, por mais problemas que você passe, nunca na sua vida, jamais perca o foco no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou explicar já para você, deixa eu baixar um pouquinho aqui o nosso fundo. Agora sim, explicando para você o que é o foco. Você foca em muitas coisas, aleluia, aqui na terra. Você foca no seu trabalho, no seu dia a dia, você foca na sua família, você foca nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus presentes, você foca na sua casa, você foca nas coisas materiais do mundo, você foca no dinheiro, você foca, uma das coisas principais que nós estamos acostumados e vivemos desde que nós conhecemos por gente, aleluia, é o foco no dinheiro. É o foco no dinheiro, que o dinheiro traz conforto, poder, o dinheiro traz conquistas, o dinheiro faz com que você se sente bem em pagar os impostos, você se sente bem em pagar suas dívidas, você se sente bem em comprar o seu alimento, né? Então nos traz conforto, nos traz coisas que nós temos, como toda a humanidade, como todo ser humano precisa ter numa sociedade, dentro de um país, dentro de um povo, aleluia, dentro da igreja. Então tudo isso nós focamos e devemos focar, claro, sem dúvida nenhuma, mas o foco principal para você e para mim, nós temos que descobrir qual que é o meu foco principal na minha vida. O meu, por exemplo, aleluia, é Jesus Cristo, é a vida
principal para mim, a partir do momento que eu me converti, a vida principal para mim é Jesus Cristo. Por quê? Ele está com a salvação. Ele está com a palavra da salvação. Então eu já estou focado, investindo naquilo que eu preciso depois que eu partir dessa terra, para onde que eu vou. Então, todo crente, toda igreja deve pregar isso. O foco que você tem que escolher na sua vida. O foco que você vai viver para o resto da tua vida. Que é essa rocha. Que é esse caminho, a verdade e a vida, como a Bíblia explica. Se você perder a sua vida por causa de Jesus, você vai achar ela. Aleluia. Se você quer seguir a Jesus, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e venha após mim. Então tudo isso é foco. Tudo isso Jesus deixou para que você venha focar. Ele está o quê? Fazendo o quê com você? Está te ensinando, te mostrando o caminho, para que você tome uma providência, para que você entenda e para que você possa focar. Aleluia. Focamos em muitas coisas materiais que vão ficar aí e vão passar. Vão ser passageiras. Mas o foco espiritual é para a eternidade. E se nós conseguimos alcançar isso, se nós conseguimos alcançar isso, nós estaremos focado em Jesus Cristo. Focado na palavra de Deus, focado para que nós vivamos na vida eterna. É o melhor investimento que você faz. Nem Bitcoin, nem dólar, nem qualquer coisa que você pense em investir financeiramente, não é tanto valoroso como uma vida espiritual, como a sua salvação. Então o nosso foco que nós não devemos perder, por mais que nós passemos por todas as tribulações, por mais que nós passamos por tudo aquilo que nós perdemos, que era de tão maravilhoso, tão precioso para você. Vamos dar um exemplo aqui. O pai e a mãe perdeu um filho. Olha só que triste. Olha só que perca. Segunda coisa, aquilo que você conquistou, a casa que você lutou a vida inteira, 30 anos, 25 anos, levantou a casa. Veio um terremoto, veio uma tempestade e você perde a sua casa e perde tudo que está dentro dela. É triste. Mas se você focar em Jesus e não perder a direção, do mesmo jeito que você veio ao mundo, nu, sem nada, o Senhor só soprou o Espírito em você. Você nesse momento está ficando, depois que você cresce, que você perde essas coisas, você está ficando nu. Para recomeçar algo que Deus quer fazer na sua vida, que é esse foco. Às vezes é necessário você perder algumas coisas que você ama mais do que Deus. Não foi assim com Abraão? Com seu filho da promessa? Deus não fez um teste com ele? Na fé dele? O nosso foco e nossa fé é voltada a Jesus. Por que eu digo isso? Porque Abraão, o filho da promessa, depois de 100 anos que teve, depois de 25 anos a promessa se cumpre. E o foco que Deus fez um teste com ele para ver se ele amava mais o filho da promessa do que Deus. Porque quando nasceu um filho, imagina, um milagre. Com 100 anos, os dois, Sara também, com idade avançada, de repente tem um filho. Imagina.
Pensa você. A alegria, o foco no filho, querendo ensinar tudo, andar com ele, é meu herdeiro, meu filho. Qualquer um de nós somos pais, entendemos isso, sabemos esse amor, isso que supera qualquer coisa. E ali Abraão estava vivendo assim, já estava esquecendo de Deus, já não estava focando mais em Deus. Para ele era tudo aquilo. Para ele, Isaac, seu filho, filho da promessa, era tudo. Era um milagre que ele tinha recebido e que ele não sabia, que não poderia tirar os olhos do Altíssimo. Não podia deixar de ter o foco no Deus Todo-Poderoso. Não só por ele, mas pelo filho da promessa e pelo Sara também. Pela família. Então, por mais que você ame a sua família, ame a sua casa, ame a sua conta bancária, ame seu carro novo, ame sua família, seus filhos, por mais que você seja isto, e esteja praticando isto, o conforto que você vive, tudo isso, só tem um que pode nos dar, só tem um que pode entregar para você, como o filho da promessa foi entregue a Abraão, para você também. Porque quando a sua esposa estava grávida, quando o filho estava na barriga, no ventre, que ficou 9 meses, vocês não saberiam, mesmo tendo sonda de médico, vocês não saberiam o que viria. Ou você sabe? Você vai ter um pré. Você vai ter um pré dos médicos, com sonda, mas a realidade, o que vai vir, só a Deus pertence. O que Ele vai entregar para você? Entendeu? Então, quando nós focamos em Deus, quando nós focamos em Jesus, com certeza tudo vai bem. Mas em primeiro lugar, como primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Aleluia. Então o nosso foco, e quando nós só focamos naquilo que nós queremos e queremos colocar em primeiro lugar, em vez de Deus, quer que eu te falo algo sem erro, sem errar? Se Ele quiser, Ele vai tirar de você, só para você depender completamente dele. Abraão passou pelo teste. Abraão, dá o seu filho em sacrifício para mim. Eu penso que Abraão olhou assim e falou: meu Deus, e agora? Não pôde nem falar para Sara. Vamos para o monte. Lenha, o menino carregando o cutelo. Vai com os seus moços, chega no pé do monte e fala assim: fica aqui porque nós vamos adorar lá e vamos voltar. Abraão estava na fé. Aleluia. Às vezes você precisa disso. Às vezes nós precisamos disso. Alimentar nossa fé por causa do foco. Quando eu estou focado, a minha fé é inabalável. Abraão estava focado, mas ele tinha falhado no meio do caminho. Ele tinha falhado no tempo que nasceu. Ele tinha falhado, simplesmente falhou. Se esqueceu dos momentos que ele ficava tempos com o Senhor, orando, buscando, dava mais atenção para o menino. Então o foco estava enfraquecendo. Então Deus, para chamar a atenção dele, pediu o menino em sacrifício. E vou falar uma coisa para você: muitas vezes, talvez,
você também vai ter que dispor de algumas coisas para não perder o foco. Para não perder o foco. Porque o próprio Pai, o próprio Deus, aleluia, para reconquistar o foco em você, Shiribarrassi de Manai, Ele deu o que é mais precioso dele, o Filho amado, para recuperar o foco em você. Ele precisou ficar 400 anos, desde Malaquias até Mateus, em silêncio, 4 séculos, para pensar no que ia fazer para reconquistar o foco com você. Abraão sobe o monte. Chega o momento que ele pega o cutelo, porque o filho até perguntou para ele: pai, temos a lenha, temos o cutelo, mas cadê a oferenda? No momento que ele coloca a lenha no altar, tinha as pedras, colocou o filho em cima, que ele levanta o cutelo, Deus fala: Abraão, Abraão, não necessita fazer mais isso. Olhou para a direita, tinha um carneiro lá. Ele pegou o carneiro e fez a oferenda. Ofertou a Deus. Dali em diante, Abraão entendeu que não poderia perder o foco no Deus Todo-Poderoso. E nós vivemos isso. Nós vivemos perdendo o foco. Muitos crentes que estavam na igreja, muitos crentes que pregavam a palavra, muitos crentes que estavam no monte orando, muitos crentes que jejuavam, oravam, participavam de vigília, está perdendo o foco. Não está crendo mais. Para nós entendermos isso, para que nós venhamos nos aproximar desse foco novamente, abre lá em Hebreus capítulo 10, desde o versículo 1 ao versículo 39, nós vamos ler a palavra de Deus, para nós entendermos o que nós estamos perdendo de tanto precioso. Aleluia. Porque Jó, por mais que ele passou pela dor, por mais que ele perdeu tudo, por mais que ele pegou uma doença, por mais que falaram para ele, por mais que a mulher dele falou: amaldiçoa teu Deus e morra, Jó, por mais que ele passou por tudo, mas ele não perdeu o foco em Deus. Ele inclusive falou: Deus tirou, Deus deu e Deus tirou, mas o meu Redentor vive. Shiriba de Kemenai. Então, meu irmão, se você não perdeu o foco, por mais que tire tudo de você, se você não perdeu o foco, você vai ser restituído do jeito que Deus quer. Aleluia. Agora, tem pessoas que perdem o foco e não querem retornar mais. Esse é um erro seu. Um dia pode ser que retire alguma coisa de você, que você vai sentir a necessidade de retornar. Isso é para todos nós. Não há diferença entre etnias, raça, língua, não tem diferença. Todos nós nascemos iguais. Aleluia. Pelas necessidades, pelo nosso corpo, somos todos iguais, ninguém é diferente um do outro. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10 diz assim: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Aleluia. Por que Deus, aleluia, o sacrifício que era antigo e era humano e transitório para Deus,
Por que mudou o foco? O próprio Deus mudou o foco. Porque a expiação feita por Cristo, que é o Filho dele que ele deu, em obediência, se tornou algo divino e permanente na sua vida e na minha vida. E para que se completasse isso nos dias de hoje, para você poder entender melhor, aleluia, quando Jesus vai assunto ao céu, ele pede o Consolador para que você não ficasse órfão, para que você possa entender que ele está focado em você. Ele quer que você não perca o foco, mas ele vai fazer tudo para que você não saia do foco. Tanto é que o Consolador está aí para te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Para você, tem momento que muitos se distanciam um pouquinho do foco. Por exemplo, o certo era vir primeiro prestar culto ao Senhor, para depois fazer as outras coisas que você precisa, ou que você vai se divertir. Então, o primeiro mandamento é bem explícito, bem falado e bem colocado. Primeiro buscar primeiro as coisas de Deus, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Esse é o foco. É o foco principal. Então, se em tudo primeiro eu buscar a Deus, eu estou bem no foco. Agora, se em tudo eu vou buscar aleatoriamente, a hora que eu posso, a hora que eu quero, a hora que eu desejo, e ainda falar que Deus me ama, sim, Deus te ama, mas você está perdendo o foco. O foco principal é primeiro Deus. E o segundo mandamento, amar ao teu irmão como a ti mesmo. É o segundo foco. Quer dizer, ele está com a luneta dele focado em nós, e colocou nós numa situação, porque ele entregou o filho, por você e por mim. Só que ele está focado em você, para ver se você entendeu, ou se você ainda não entendeu. Se você entendeu, você vai entender o que é a expiação feita por Cristo. É divina e permanente. É algo divino e é permanente. Tudo que você receber do alto, a presença de Deus, a mudança da sua vida radicalmente, tudo que você receber lá do alto não vai sair nunca mais de você. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, não é retirado mais de você. Aleluia. Por quê? Você focou. E não vai desistir de você. Ele pode criar uma situação. Eita Deus. Ele pode criar uma situação em você, para que você volte para o foco. Ele vai enfraquecer a sua maneira de viver. Talvez até vai tocar na tua carne, vai enfraquecer você nos momentos que você acha que você já está forte demais, que nem precisa mais dele. Então ele vai fazer de uma situação para que você volte para ele. E você volta. É como nós dizemos, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. É o meu caso, eu vim pela dor. E eu entendi muito bem que eu não posso perder o foco. Se eu estou focado, eu estou abençoado. Se eu estou focado, eu estou entendendo que eu estou trabalhando, eu estou andando aqui na terra, fazendo a vontade do Senhor, para que eu possa viver a vida eterna com Ele. Se eu foco, eu estou entendendo a sabedoria que Deus me deu,
para mim saber para onde eu vou. Isso é individual, irmão. Isso é cada um, cada um. Ninguém vai ficar, não são eles. É o vizinho, é o vizinho. Não se preocupe. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, a expiação feita por Cristo é divina e permanente. Vamos entender, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que no ano após ano perpetuamente eles oferecem. Aleluia. Todo aquele sacrifício que eles faziam antigamente foi transformado e conquistado por um só, que precisava derramar o teu sangue. Porque Deus só aceitava se tivesse sangue, que não tem preço, não tem como você pagar com dinheiro, não tem como você fazer alguma coisa para que você receba alguma coisa de Deus. Lembra Simão, quando viu Paulo impondo as mãos das pessoas, e João, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas? Simão não ofereceu dinheiro para ter aquilo, para poder pôr a mão sobre as pessoas, e ele não foi, e ele foi corrigido a respeito. O dinheiro você guarda para você, para a sua perdição. Olha só, o dinheiro nos leva à perdição. Por isso que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no céu. Quando temos muito dinheiro, nós temos automaticamente ficamos perdidos. Vai levar você à perdição. Você pode comprar tudo, você pode fazer de tudo. Se você observar, você vai ver que é isso. Você se torna um glutão, você escolhe um comelão, você se torna, quer viajar, quer passear, você quer experimentar outras coisas diferentes. Você sai do foco. Por isso que muitos não alcançam, não vão virar milionários e nada disso, porque Deus conhece o coração e Deus sabe que se você fizer isso, você vai perder o foco. Então Ele vai deixar você sempre ali naquela situação. Você viver com aquilo que Ele entrega para você. Porque a palavra do Senhor diz assim, versículo 2, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, presta atenção agora, portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Olha o foco. Quando nós focamos em Jesus, quando realmente nós somos transformados, curados e libertos, nós não pecamos mais. Você está me entendendo como é que funciona? Quando nós estamos focados, nós se tornamos livres. E quando nós somos livres, não pecamos mais, não andamos na escola, na roda de escarnecedores, não falamos palavras torpes ou palavrão. Mudamos tudo, maneira de viver, maneira de andar, maneira de pensar, roupas, vestes, mudamos tudo. Vivemos focados, vivemos felizes, porque tudo é foco na presença de Deus. Porque Ele diz assim, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aleluia, versículo 4. O sangue de bode e de touros remove pecado. Então essas crenças que tem por aí, que façam oferenda, quer dizer, de galinha,
oferenda de animais. Não existe mais. Não tem mais. Não é para fazer, porque já foi pago com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E continuando diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que ele quis dizer? Versículo 7. Se o seu nome estiver no livro da vida, peça para Jesus colocar lá. Aleluia. Peça para Jesus colocar lá o seu nome no livro da vida. Mas só que quando o seu nome entrar no livro da vida, você vai fazer a vontade de Deus. Você não vai sair fora do foco de Jesus Cristo, porque é através dele que nós vamos entrar no reino de Deus. É através dele que nós vamos chegar a Deus. É através dele que nos comprou com o sangue dele, que dependemos dele. É através dele que ele está fazendo, preparando as moradas para estar com ele lá. É através dele que vem buscar sua noiva e está para vir para buscar sua noiva. Você está no foco? Se você estiver no foco, quando estiver na noiva, você vai junto. Agora há momentos, aleluia, que você não foca. Era como o pessoal lá no dilúvio, em Gênesis, com Noé. Chamaram Noé de louco, chamaram Noé de tudo, até a sua família, aleluia. Levou 100 anos para ele fazer a arca, como Deus mandou, em obediência a Deus. Mas ninguém queria focar no que Noé falava. A família levou tempo também. Mas aí na sequência eles foram indo, foram entendendo, Noé foi falando e foi indo. E eles não estavam focando. E quando veio o dilúvio, que veio a dor de morrer afogado, foram bater na porta, pedindo a misericórdia para entrar na arca. Mas Deus falou assim: fecha a porta. É só para quem focou. Você e sua família. Eles agora não merecem mais. E assim continua. Hoje não estão querendo focar na igreja, não querendo focar na presença. Estão fazendo de qualquer forma. Eu indo lá uma vez está bom, eu fazendo isso está bom. Não, é contínuo. O foco é foco. As coisas do mundo vão ficar. O foco é foco. O foco permanece. É por isso que ele está falando a respeito aqui, aleluia, do que você vai fazer. Se você está usando bode, se você está usando touros, sangue de touro, sangue de bode, é o que você está fazendo. Você está fazendo para perdoar os pecados, a oferta pelo pecado. Isso que você está fazendo é oferta pelo pecado. Então, depois, versículo 8, depois de dizer, como assim? Depois de dizer, como assim? Sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aleluia. Versículo 9. Irmão, o que ele vai fazer quando você perder algo e pela dor, você vai pedir para ele remover o primeiro e levantar o segundo? É assim, irmão. Quando você aceita Jesus e foca nele, o passado já não existe mais. Você se torna uma nova criatura.
E dessa nova criatura você vai conquistando esse foco, você vai focando cada vez mais, até o momento que você partir dessa terra, você vai ficar dormindo esperando Jesus voltar para buscar a sua noiva. Você quer isso para você? Se você quer isso para você, começa hoje já a focar em Jesus. Não é focar nos homens, nas coisas maravilhosas, nas comidas, no teu carro, não. Coisas materiais, não. Focar em Jesus. Aleluia. Porque remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido, versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O 10 aqui já explica o que eu estou pregando aqui para você. Aleluia. Nessa vontade sua, nesse foco que você vai ter, nesse foco que você vai largar tudo ainda hoje, você vai largar todo o teu passado, esquecer tudo, está passando pela dificuldade, está passando pelo problema, já perdeu muita coisa, então para que você venha focar de verdade, para que você venha entender que é mais importante você focar do que você ficar aí barabará. Versículo 10 fala, dessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu por você, Ele ressuscitou ao terceiro dia, você já começa a focar, você já começa a entender que pelo sangue dele, Ele foi, aleluia, nós fomos livres. Então, nós podemos entender e podemos começar a viver tudo isto. Versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Todos os dias o sacerdote ia lá, né, oferecer sacrifício, mas nenhum deles removia pecados. Agora, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aleluia. Então, se nós focamos em Jesus, todos os nossos inimigos vão cair por terra. Quando nós focamos com essa fé inabalável, quando nós entendemos que foi o sangue de Jesus que nos libertou, que nós estamos credenciados, estamos focados, estamos abençoados, reconhecemos Jesus como o único Senhor Salvador de nossas vidas, aleluia, entendemos tudo o que passou, meditamos na palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo, começamos a focar verdadeiramente, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, de tudo que nós podemos fazer, focar na palavra de Deus. Eu não estou falando para você decorar a palavra de Deus, estou falando para você usar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para andar dentro da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que são eloquentes, pregam até sem olhar a Bíblia, mas é só de lábios, não é de coração. Então, o versículo 15 já nos explica a respeito do Espírito Santo. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo,
porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aleluia. Se você se arrepender hoje, aceitar Jesus como Senhor Salvador da tua vida, focar nele, aleluia, os seus pecados estão esquecidos. E quem vai te direcionar isso? O Consolador que está na terra, o Espírito Santo. Quem vai te colocar no caminho do Senhor para que você foque e não saia mais do caminho dele, nos dizia nem para a direita nem para a esquerda, é o Espírito Santo. Está aqui a palavra. Não precisamos fazer jargão, não precisamos fazer impacto. Não. A palavra é genuína, é isso que nós estamos lendo aqui, estamos falando. Estamos vivendo como eu estou vivendo também. Aleluia. Então a palavra é verdadeira. Eles já chegaram, hein? O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Não sei se você tem que ajudar lá alguma coisa para entregar a carne. O privilégio de acesso dos crentes e à presença de Deus. Então, além disso, nós temos um privilégio. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Nós temos o privilégio e temos um acesso depois da entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz, derramado o teu sangue. Então nós temos esse privilégio, nós temos que aproveitar esse privilégio, porque é aí que nós vamos focar e com fé inabalável vamos permanecer até o final da nossa existência aqui na terra, a sua e a minha, que é 80, 90, até 100 anos. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Primeira coisa que nós temos que entender, para que nós ficamos realmente focados no que Deus quer que nós façamos e guardamos, é o teu filho amado. É entender, aleluia, que temos um privilégio de acesso através do Espírito Santo, esse acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele entregou a sua vida, rasgou o véu de cima para baixo. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter acesso diretamente ao Pai. Aleluia. Olha que privilégio, olha que maravilha que nós recebemos de graça. Fomos salvos de graça, pela graça nós recebemos isso, e pela graça nós estamos no caminho certo. Aleluia. Ele consagrou, Ele está conosco, nós estamos, Ele consagrou a sua carne, derramou o teu sangue. Então não precisa mais que o sacerdote, não precisa mais fazer sacrifício, não precisa essas crenças fazer sacrifício com os animais, não precisa mais isso. Jesus já fez isso tudo para nós. Então isso é maravilhoso. Só que ele fala no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
é o que eu falo, nós temos que viver no amor, nós temos que viver na esperança, na perseverança e na obediência. Aleluia. Primeiro lugar é o Deus Todo-Poderoso. Primeiro lugar é realmente o foco. Enquanto não focar em Jesus, nós não vamos conseguir fazer as coisas em primeiro lugar. Versículo 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pensa, irmão, nós estimulamos uns aos outros, quer dizer, é o corpo da igreja, aleluia, e os membros todos estimulando um ao outro. Você que é crente, você conhece a palavra, você vai estimular as pessoas a andar no caminho do Senhor. Você vai estimular na pregação que você está falando da palavra de Deus, na live que você está fazendo, para alcançar vidas, alcançar outras nações. Você vai fazer visita, você vai fazer pregação na praça, você vai falar do amor de Deus, você vai estimular o amor e as boas obras. Aleluia. Você vai estar sempre à disposição. Por quê? Você vai estar focado. E quando nós estamos focados, nós fazemos primeiras coisas de Deus. As outras coisas Ele vai acrescentar. Você cancela muitas coisas desse mundo para poder focar somente em Deus. Aleluia. Você foca. Você está preparado para ficar focado, porque você é um amor tão grande, tão sincero, tão maravilhoso, tão tremendo, que você não consegue mais sair da presença e do amor dele. Aleluia. Glória a Deus. E depois vem para nós entendermos a respeito do pecado. No versículo 26 diz assim: o castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quando mais severo castigo julgais vós, será considerado digno de aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. E ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Você crê nisso? Castigo pelo pecado voluntário. Aleluia. Você peca voluntariamente, sabendo que você está pecando, sabendo que você está na iniquidade, sabendo que você está pecando, mas você continua no pecado e não se arrepende. Aleluia. Então, irmão, não adianta você fazer tudo às escuras, não adianta você fazer tudo escondida, porque um dia vai revelar. Um dia vem a revelação, e vai ser pior do que você não pedir a misericórdia de Deus, não se arrepender no momento certo. Então, se você está nessa situação, está escondendo ainda esse pecado, o pecado do vício, o pecado do adultério, principalmente o que mais esconde no casamento é um adultério, um pecado do adultério. Aleluia. Então, o que mais se esconde é isso. Ou o pecado de uma retirada, ou falo, um roubo, um assassinato, o pecado de ter ultrajado uma pessoa. Então, tudo isso que geralmente as pessoas escondem e acham que no porvir vai ter o arrependimento. Então, se você está passando por isso, não espere nenhum momento mais. Foque no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso para te perdoar. Foque nele. A blasfêmia contra o Espírito Santo, isso aí não tem pecado nem agora e nem no porvir.
Agora, com Jesus e com o Deus Todo-Poderoso Pai, Ele tem a misericórdia de perdoar se você confessar o seu pecado de todo o teu coração. E vais e não peques mais. Não foi isso que Ele falou pela mulher que foi pega em adultério, que eles queriam apredejar ela. Jesus não falou, escrevendo no chão: atire a primeira pedra quem não tem um pecado, porque todos têm. Nós já nascemos com o pecado, por causa de Adão e Eva lá no paraíso. Então todos eles deixaram suas pedras e foram embora. Jesus levanta a mulher pergunta para a mulher: cadê aqueles que estavam te condenando? Não vejo nenhum, Senhor. Jesus falou: nem eu mesmo te condeno, mas vais e não peques mais. Ela foi perdoada naquele momento. Então você também pode ser perdoado. Confesse ao Senhor Jesus ainda hoje, se você estiver dentro desse pecado, para que você se livre dele e para que você ande no foco de Jesus. Aleluia. O Senhor quer te dar uma oportunidade. Ele dá oportunidade para todos nós, porque nós sabemos, você também sabe, que somos fracos e somos pecadores e precisamos da santa, gloriosa misericórdia de Deus. Por isso que o seu filho foi entregue à cruz. O derramamento do sangue de Jesus foi que nos libertou de tudo, para abrir o véu de cima e baixo, para nós ter acesso aos santos dos santos, que é o lugar de Deus, ao trono de Deus, somente através do Filho, que conquistou tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele venceu até a morte. Então, por que não focar em Jesus? Me diga. Ou focar só naquele momento que você mais precisa? Ou só inventar ou mostrar que você está focado? Não. Não é por aí. Então temos que ser honestos, não mentimos. Temos que não mentir para nós mesmos. Nós temos que ser sinceros. Se somos crentes, somos crentes. Se não somos crentes, vamos procurar ser crente. Se somos batizados, vamos procurar andar dentro da linha, dentro da palavra de Deus. Se não formos batizados, vamos batizar, porque a palavra diz muito bem: aquele que crê e for batizado está salvo. Aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Então a oportunidade está aí, o foco está aí. Só falta você dar um passo, tomar uma decisão na sua vida que é fácil. Não é difícil tomar essa decisão. É uma decisão que todos vão ter que tomar no último dia. Se você esperar para o último dia, talvez você já não encontre mais o noivo. Como nós pregamos ontem, tem as prudentes e tem as nércias. Então você tem que se preparar no foco para ser prudente. Quando eu preparo, quando eu me ligo no foco, quando eu ando no foco, eu estou sendo prudente. Eu estou me preparando. Eu estou com azeite, mas estou com reserva. Eu estou com a palavra, mas estou com reserva da palavra. Aleluia. Agora, se eu sou nércia, eu venho de vez em quando na igreja, de vez em quando eu leio a palavra do Senhor, eu vou ouvir só um culto, dali eu saio do culto, eu sou a mesma coisa lá fora, fico lá, eu sou uma coisa lá fora, uma coisa aqui dentro da igreja, eu sou uma coisa em casa, e sou uma coisa lá fora. Quer dizer, você é nércio. Você não está se preparando. Você não está dentro do foco. O prudente e a prudente está dentro do foco. Que além do azeite que ela carrega, além daquilo que foi ungido, chamado, continua no foco e multiplicando o azeite até o vaso transbordar para passar para as outras pessoas. O nércia não. O vaso está pela metade. Aleluia. Faz uma coisa desse lado, do lado esquerdo,
de errado e pula para o lado direito, está sempre em cima do muro, nunca entra no foco, acha que é assim. Então nós temos que tomar uma decisão em nossas vidas: ou nós somos de Jesus, ou então nós não somos. Não adianta inventar, não adianta ir na igreja, não adianta fazer as coisas, não adianta fazer só obra. Jesus me falou: fé sem obra não é fé, obra sem fé não é obra. Então você tem que estar na fé e na obra. Esse é o foco. Se nós queremos entender o foco em Jesus, o único foco que vai te salvar, o único foco que vai te manter aqui na terra do jeito que Deus quer, é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Aí vem João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aí. Se você conhecer a verdade, você vai ser livre. É difícil? Não. Para de andar com quem não quer ficar no foco. O seu problema é que você está andando com gente que não quer ficar no foco. Te convida para ir num negocinho aqui, um negocinho ali, te convida assim, e muitas vezes você está no interesse da pessoa. Você não está em interesse do foco de Jesus. Porque quem vai te alimentar, quem vai te abençoar, quem vai te dar a salvação, se chama Jesus Cristo, que é o foco. Quem vai fazer com que você cresça e apareça aqui na terra é Jesus Cristo. Então, se eu não estiver no foco, esquece. Esquece. Demora? Não. Pode demorar anos. Como Abraão esperou 25 anos para receber a promessa. Ana também, 25 anos orando para receber a promessa de um filho. Então, como diz a palavra do Senhor, tem que perseverar e esperar. Jó demorou anos também. Só lá no capítulo 42, no finalzinho de tudo, que ele foi restituído, mas passou pela prova. Jesus passou pela prova também. Se possível, passe esse cálice de mim, mas não faça a minha vontade, faça a do Senhor. É prova. Prova, mas tão focado. Amolece um pouco no meio do caminho. No meio do caminho a gente fica muitas vezes mole, muitas vezes não quer, mas fique firme. Persevere. Persevere, o tempo é longo, o tempo de Deus é um dia para Deus, é 1000 anos para Deus é um dia. Então Ele que sabe o dia que você vai estar pronto para receber as bênçãos. É o foco. E quando nós estamos focados, aleluia, tudo acontece. Tudo acontece de bom, de maravilha. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz assim, depois que nós passamos por tudo isso, versículo 31, como eu já disse aqui, e vou repetir: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Para você não cair na mão do Deus vivo, foque em Jesus Cristo. Olha o preso assassino lá, como se arrepende na cadeia. Quando ele volta a focar em Jesus Cristo, ele não sai, ele se torna um pregador da palavra de Deus. Nós vemos muito aí das facções que era drogado, que vivia no mundo do crime, se arrepende, foca em Jesus, se torna um pregador da palavra do Senhor, traz um testemunho tremendo de mudança de vida. Por quê? Voltou a focar em Jesus. Talvez a vida inteira foi falado para ele, como eu, foi falado para mim a vida inteira, dentro de casa, a mãe, tudo falando, criado em convento de freira. Saí do foco, vim pela dor,
E assim é todos nós. Deus vai te dar uma lição para que você volte a focar. E quando você voltar pela dor, aí você foca. Muitos que caem com uma doença de câncer na UTI, e tem muitos lá, que os remédios já não fazem mais efeito, o médico já desenganou. E muitos que estão em coma profundo. Está lá esperando. Vem pela dor. Jesus, Deus, toca e levanta. Não foi assim com Paulo? Ele ficou cego 3 dias. 3 dias sem comer, cego, porque perseguia a igreja do Senhor. Ai daquele que cair na mão de Deus. E que quando recebeu uma próxima oportunidade, porque Paulo, quando ficou cego, ele viu e começou a ver que estava errado. Ele falou com Deus: se eu me tirar disso, me curar, eu vou ser o pregador da palavra, eu vou levar a palavra do Senhor, eu vou falar do Senhor. Quando ele falou isso, foi atendido. E quando ele foi atendido, ele foi o que mais pregou, mais foi perseguido. Quais foi a morte? Mas focou. Por fim foi decapitado, mas focou. Então assim é com todos nós. Versículo 32, apelo para o passado, a recompensa não tarda. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Veja bem, vamos ler. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aquele que desse modo foram tratados. Irmãos, versículo 32 e 33 diz o seguinte: quando nós somos perseguidos, e quando nós voltamos para o foco, ou estamos no foco, não tem como você ser perseguido, passar por lutas, mas quando você está realmente no foco, toda tribulação passa. Porque todos eles, na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, todos eles que se aproximavam e aproximaram do foco e aceitaram o foco, passaram pela tribulação, pela perseguição, e todos dando glória a Deus. Os apóstolos, todos eles. Então nós também não vai ser diferente, e nós temos que estar pronto, porque vai ser tudo momentâneo, tudo algo que passa, e nós vamos já estar com o placar nosso definido, da vitória é nossa. Nosso placar está definido porque a vitória é nossa. Nós somos mais que vitoriosos, somos bem-aventurados. Versículo 34 assim: porque não somente vos compareceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que é esse patrimônio superior e durável? Esse patrimônio superior e durável é justamente o foco. Os despojos não interessam mais.
A coisa material não interessa mais, o carro novo não interessa mais, a mansão não interessa mais, a conta bancária gorda não interessa mais. O que interessa é o foco, que ele é durável para sempre, por toda a eternidade. Esse não tem preço. Esse, na verdade, tem um preço, que é a perseguição, é a tribulação, é a rejeição, é o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então nós vamos ser sempre testados, todo momento, todo instante. Porque o Senhor quer a sua dependência na plenitude dEle. Deus quer que você seja dependente dEle na plenitude do amor dEle. É isso que Ele quer. E quando nós focamos em Jesus, nós estamos no caminho certo. Porque o foco nele faz com que nós temos a alegria de ler a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, ter intimidade com o Espírito Santo, fazer a vontade dele, ajudar os necessitados. Isso é obra. A fé é você receber isso de Deus e você fazer aquilo que Deus quer de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. É você se dispor. Nos momentos que você quer talvez fazer algo, você cancelar para você fazer as coisas de Deus. Você está levando uma vida boa, uma vida maravilhosa, tremenda, mas muitos estão passando fome, necessidade, doença, perseguição. Esse é o foco. Quando Jesus recebeu aquela pessoa, o que eu devo fazer para te seguir, Senhor? O que eu devo fazer para te seguir, Senhor? Duas pessoas, vou falar duas vezes, eu já preguei aqui. Ele falou assim: suas raposas têm seus ninhos, seus corvídeos, perdão, seus pássaros têm seus ninhos, mas o homem não tem onde deitar a cabeça, porque Jesus andava por todo lugar, e aquela época era a pé, pregando a palavra do Senhor, dormindo na estrada. Aleluia. Chega outro riquinho, o que eu devo fazer para seguir o Senhor? Você conhece os mandamentos? Jesus falou. Ele falou assim: eu conheço. Jesus falou os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu conheço. Ele fala a Jesus: mas tem um que você deve fazer. Faltou foco para o riquinho. Vende todas as suas propriedades, dá aos pobres e me segue. Ele ficou triste e se retirou de Jesus, porque ele tinha muitas propriedades. Você entendeu o foco? O foco não é coisas materiais, o foco não é você ter para fazer, é você não ter e fazer. Essa pegou, né? É você esperar ter para depois fazer. Não, é você não ter e fazer. Esse é o foco. Jesus era focado assim. Aleluia. Porque tudo que você vai receber, se você é crente de verdade, você vai receber do alto. Versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eita Deus, ela tem grande galardão. Até aqui, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, que é o foco em Jesus. Eita Deus. Você quer galardão maior que esse? Por mais que nós façamos, por mais que nós façamos a obra, por nós que nós ajudamos os que estão necessitados, por nós que nós nos dispomos a orar, a buscar, a estar na presença do Senhor, a jejuar,
tudo isso não terá valor nenhum se eu não estiver focado do fundo do meu coração, da minha alma, do meu espírito, de todo o meu entendimento, de toda a minha fé em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Então, não é só você em si, aqueles que estão ao redor de você, que é a sua família, que é o que o Senhor instituiu desde o princípio, desde Gênesis, com Adão e Eva. Nasceu Caim e Abel, é família. Já no paraíso, família. Já estamos terminando. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eita Deus, a palavra está poderosa hoje, como sempre. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Aleluia! Qual que é a promessa? Foco em Jesus Cristo. Então nós temos que focar, nós temos que realmente, necessidade de perseverança, nós temos que perseverar, por mais que venha a tribulação, por mais que venha a perseguição, por mais que nós tenhamos fraco, por mais que nós tenhamos que ter compromisso com o mundo e tudo, largar tudo, e o foco é Jesus. As coisas do mundo ficam para depois. Primeiro eu persevero na presença do Senhor, no foco que é Jesus Cristo, para fazer na vontade de Deus, senão eu não vou alcançar a promessa. Qual que é a promessa? Qual que é a promessa que aconteceu na cruz? É a redenção, é o sangue do Cordeiro. A redenção de Jesus Cristo, aleluia, o qual nós somos comprados pelo sangue dele, o qual que nós temos que reconhecer isso, focar nele, para nós entrarmos no reino dos céus. Você está disposto? É simples, está de graça, está tranquilo, porque a graça nós já recebemos. É só pegar a palavra do Senhor, se converter, mudança de vida, transformação, e saber que o caminho é esse. Não tenha vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de ser crente porque vai perder os seus amigos. É melhor perder os seus amigos do que perder o foco. Ou você faz duas coisas. Além de você focar, você chama seus amigos para focar também. Se for seus amigos, eles vão vir. Agora, se não for seus amigos, eles vão querer tirar você, como tentaram fazer isso comigo. Mas não conseguem. A princípio tentaram, mas não conseguiram. Depois quiseram vir. A partir do momento que você foca, todos vão achar estranho. E muitos vão falar para você: não, quem te viu, quem te vê. Você, crente, você pastor, tem alguma coisa errada. Por quê? Falta entendimento, falta foco, falta conversão, falta mudança. Quem te viu e quem te vê. Até Jesus, quando chegou lá na sua família, lá na sua terra de Nazaré, não acreditaram nele? Nem sua família não acreditou? Foi acreditar depois que acontecer, sabe o quê? Os milagres. O primeiro milagre foi o quê? No casamento. Por que o primeiro milagre foi no casamento? Porque já estava mostrando ali a família. E qual foi o milagre? Transformação da água para o vinho. Aí a família que estava lá em Nazaré: opa, nós fizemos errado, nós não acreditamos nele aqui, e nós somos família, vamos atrás dele, vamos para Cafarnaum, vamos falar com ele, vamos estar com ele. Ele que é o foco.
aqueles fariseus, aqueles escribas lá, e falou assim: dê um sinal para nós. Ele falou assim: sinal nenhum vai ser dado para vocês. Vocês não focam? Vocês querem só se aparecer? Vocês querem tomar o lugar do meu pai? Então, quando se focar, e você mesmo pode focar. Como que você trabalha no foco? Quando você alimenta ele, alimenta a palavra dele, vive ele, fala dele, anda com ele. Só de você ver uma pessoa e falar para ela: a paz do Senhor Jesus Cristo, pronto, já sabe que você é crente. Depende da veste que você anda, se você anda com a Bíblia embaixo do braço, todo mundo, tem pessoas que atravessam até do outro lado da calçada para não passar por você, porque vai ouvir a palavra. E tem aquele que faz questão de passar perto de você e chama até você de varão. Deus abençoe, varão, está indo para a casa do Senhor. Maravilhoso isso. A paz do Senhor, irmão. É tremendo a comunidade cristã, a comunidade das pessoas, a comunidade que Deus instituiu. Então, se nós queremos a promessa, nós temos que fazer a vontade de Deus. Versículo 37. Porque ainda dentro de um pouco, agora sim, hein? Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Eita Deus! Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 37 e 38 é para pegar dentro do teu coração, moer. Se tem coisa errada, se tem coisa que você ainda não focou, e se você focou, mas ainda está em dúvida, isso aqui é para entrar lá dentro e tirar essas arestas aí. Vou ler de novo, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Quem é que vem? Pela segunda vez, pelas nuvens, Jesus Cristo, para buscar a sua noiva. Aleluia. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Se você sair da presença dele, você não vai ter a chance de subir. Você não vai ter a chance de estar. Quando nós focamos, não saímos mais do foco. Aleluia. Tanta coisa nesse mundo que você foca, e muitas vezes você não consegue, muitas vezes você consegue, né? E tudo que nós focamos, o crente pelo menos tem que ser assim: tudo que eu vou focar, eu tenho que pôr Deus à frente. Trabalho, na conquista, no meu casamento, tudo que eu for fazer, uma viagem, uma festa, qualquer coisa que eu fazer, eu ponho Deus à frente. Tem que pôr Deus à frente. Saio para o meu trabalho, já oro, pedindo proteção, guardar, não só a mim, mas aqueles também que estão na estrada, que estão no trânsito, que estão no serviço. Isso é foco, isso é dependência, isso é saber que existe um Deus, um temor. É você focar, e de todo o coração. Você tem um temor tão grande que se você não ora, se você não faz, você nem sai. Você pode estar atrasado, mas que você vai fazer uma oração, vai. É assim ou não é? E tem momentos que você não consegue fazer aquilo que você faz permanente. Tem um dia que você não faz, você se sente culpado. Seu coração fica totalmente abalado. Tua mente, teu coração, tudo. É desse jeito. Por isso que nós focamos. Porque o justo viverá pela fé.
E quem foca é justo. E para terminar, nós vamos ler o 39 e já vamos encerrar em nome de Jesus Cristo. Estamos no horário, né? Deixa eu ver aqui meu relógio. Estamos no horário, falta 5 minutos. Para terminar agora, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, glória a Deus. Então, não se retroceda de maneira nenhuma, foque e continue no foco, aconteça o que acontecer, aleluia. Não culpe Deus em nada, não olhe para as pessoas que falam para você assim, está vendo? Está na igreja, está sempre falando de Deus, anda com a Bíblia, mas a situação, olha a situação, foi o que aconteceu com Jó, olha a situação. Não se preocupe, continue na fé, continue. Essas pessoas vão se afastar de você, porque você vai perder tudo, porque você não vai ter mais nada, né? Irmão, não se preocupe, continue firme na fé. Continue, porque você vai dar a volta por cima. Foi o que aconteceu comigo. Você dá a volta por cima quando você foca. E se você focar, aleluia, já vou te explicar de imediato, você vai perder tudo. Quando você entra no foco, você perde tudo. Foi isso que ele falou para o riquinho: vende todas as suas propriedades e dá aos pobres. Você vai perder tudo, você vai ficar só com o suficiente. Sabe para quê? Para você não se preocupar com as coisas materiais e você se preocupar com as coisas espirituais, para você focar de verdade. É assim que ele faz. Ele até te sustenta você para pregar a palavra, para fazer a obra. Aleluia. Eu gostei muito de dois pastores que apareceram, o Jonathan e o Júlio Braga. Eles não cobram para pregar. Pode ser até em multidões, e é chamados para multidões. Eles não cobram. O pastor que chama, que até dá uma oferta, ele fala assim: não, coloca no gasofilácio lá, mas eu não quero. Dois pastores só que eu vi até hoje, tiro o chapéu por eles, porque eu faço a mesma coisa. Eu não cobro para pregar e nunca vou cobrar. Aleluia. Mas nem diz minha oferta no pé na igreja. Porque o crente já sabe, a palavra já diz. Se a oferta e o dízimo faz parte da palavra do Senhor, e se eu sou fiel, eu trago o dízimo da oferta à casa do Senhor. Aleluia. Então ninguém precisa ensinar nem explicar. Agora aquele que você pega, que ainda não conhece a palavra, né? Que está começando, aí você dá um curso, explica, com muito amor, muito carinho, né? E assim vai, e assim as coisas vão acontecendo. Vou ler de novo o 39, que eu achei maravilhoso. Nós, porém, somos dos que retrocedem, que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não, uma vez você focado, você não sai do foco. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, na verdade, a responsabilidade é nossa. Uma vez focado, uma vez aceito Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Nós não retrocedemos, não saímos da presença do Senhor, não saímos da igreja. Nós ficamos na presença do Senhor, permanecemos, não ficamos em cima do muro, nós focamos, custe o que custar, passe o que passar, nós não saímos da presença de Deus, não abrimos mão da nossa salvação. Amém? Até aqui eu queria pregar essa palavra poderosa. O Senhor entregou essa manhã, em nome de Jesus.
E essa palavra que serve até para mim também, em primeiro lugar, toda pregação primeiro serve para mim, que sou também humano, sou fraco, sou pecador, mas estou lutando também para o foco e eu entrar no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa, com essa palavra, adentrar dentro da tua alma, no teu espírito, a você e a sua família, e você focar em Jesus Cristo, para que você realmente não venha retroceder, você que já está na presença de Deus, e que a recompensa não tarda para você, e que para você entenda que você realmente precisa focar no Senhor, depender somente dEle e andar nos caminhos dEle. Aleluia! Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, por esse culto, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado seja o seu santo e glorioso nome, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor meu Deus, com esse privilégio maravilhoso de estar pregando a Tua palavra aqui no Japão, como os missionários do Senhor Jesus Cristo, como testemunho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor continue conosco, nos alimentando, Senhor meu Pai, espiritualmente, nos ensinando. Pedimos ao Espírito Santo que vem sempre nos direcionando, para que nós possamos pregar a palavra genuína, verdadeira, e alcançar vidas que estão nos acompanhando nessa live, em qualquer nação, Senhor, tocando com o poder do Senhor sobre essas vidas, sobre essas famílias, abençoando, Senhor meu Deus, protegendo, guardando, Senhor, derramando bênçãos sobre a vida deles, ó Pai, direcionando a eles o tudo, e realmente, Senhor meu Deus, que eles possam focar no Senhor, e saber que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor. Que o Espírito Santo possa visitar cada um deles, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e eles possam ter uma intimidade com o Senhor, para aprender com o Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor abra a porta da revelação e derrama sobre a vida deles, sobre igrejas, sobre teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que todos nós possamos ser testemunhos do Senhor, possamos andar nos teus caminhos, possamos andar na fé, Senhor, meu Pai, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que ficamos na fé, que ficamos, Pai, presentes, Senhor, que focamos no Senhor e não saímos da presença do Senhor, que nós possamos estar firmes, Senhor, sempre na presença do Senhor. Nós já repreendemos toda perseguição, repreendemos toda a seta maligna sobre essas famílias, sobre esse povo, repreendemos toda a ira, toda a encrenca sobre o casamento, repreendemos, meu Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai, repreendemos todas as artimanhas de Satanás sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos crentes, sobre a vida das famílias, Senhor. Nós já repreendemos todo o mal, toda a maldição, toda a doença, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa visitar aqueles que estão no presídio, que ali saiam, meu Pai, vidas, Pai, vidas ali, Pai, focadas no Senhor Jesus Cristo, arrependidos, Senhor, meu Pai, de tudo que fizeram, seja testemunho do Senhor aqui na terra, pregando o teu evangelho, a tua palavra a todos os teus filhos, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos também pelos velhinhos, pelos asilos, visitando os velhinhos, Pai, os pais que trabalharam há tanto tempo, Senhor, meu Deus, e ali estão agora, Pai, esquecidos pela família, Pai, rejeitados pela família. Coloca as tuas mãos sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos também, meu Deus, aleluia, glória a Deus, aqueles que estão nos hospitais, na UTI, aqueles que estão passando por uma doença que não queria passar, Senhor, meu Deus, mas que eles possam ter fé, porque a cura do Senhor vem sobre a vida deles. Eles foquem no Senhor, porque é o momento de dor, é o momento que precisa buscar, é o momento que precisa se entregar ao Senhor, é o momento que o Senhor cura, liberta, transforma, restaura, em nome de Jesus Cristo, mas que eles possam focar no Senhor, sair dali, ser testemunho do Senhor, que recebeu o milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe essas vidas, abençoe nossas famílias, abençoe nossos familiares, abençoe essa nação japonesa, Senhor, que possa abrir o coração para a Bíblia, a palavra do Senhor, as autoridades possam interagir, Senhor, com a palavra do Senhor, entendendo que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, entendendo, Senhor, meu Deus, que o foco é o Senhor Jesus Cristo, e a palavra do Senhor venha reinar, e o avivamento do Espírito Santo venha sobre todas as nações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Eu vou ministrar a bênção apostólica, eu quero que você fique de pé, você que está nos assistindo também, fique de pé. Levante as tuas mãos e nós já vamos ministrar a bênção apostólica e você já está liberado para andar nas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza, o poder, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Irmãos, até quinta-feira, no estudo bíblico a respeito do Espírito Santo, aleluia, é a confirmação do selo. Próximo quinta-feira agora, a confirmação do selo, nós vamos estar ministrando para você, em nome de Jesus Cristo, às 8 horas da noite, na quinta-feira, aleluia. No sábado, às 8 horas, o culto normal, e no domingo, ceia do Senhor, aleluia. Todo segundo domingo, aqui na igreja nós fazemos e ministramos a ceia do Senhor. Você é o nosso convidado, que Deus abençoe a sua vida, Deus dê uma vitória para você, uma semana de vitória para você, e que você ande somente no foco do Senhor Jesus Cristo, não saindo nem para a direita nem para a esquerda, e focando no Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tchau, beijo no coração.